a dupla articulação da linguagem. Então este vai ser o assunto desse vídeo, que este é um assunto que faz parte da playlist de morfologia da língua portuguesa, ou do português, né? O livro texto base que eu estou utilizando, um pequeno livro, bem pequenininho mesmo, já vamos acabar ele, Morfemas do Português, Walter Cady. Eu atualmente estou cursando letras, estou oficialmente no quarto período, embora eu esteja desperiodizado, porque eu curso uma matéria ou outra, né? E este semestre estou cursando morfologia. E morfologia é o estudo, basicamente, das unidades mínimas significativas, né? Ou seja, é o estudo dos morfemas, dos vários morfemas. E geralmente eu concluo a disciplina antes de construir a playlist, mas neste caso eu resolvi iniciar a playlist mesmo não tendo cursado a disciplina integralmente. Eu estou na metade do semestre ainda, porque já serve até de estudo, né? Então, neste livro nós já tratamos sobre o quê? Sobre sincronia e diacronia, qual que é a diferença entre ambos. Também tratamos sobre o problema da palavra unidade acentual, palavra homonímia, né? Palavra e lexia. E no vídeo passado começamos o capítulo 3 desse livro, que trata sobre a segmentação morfemática, e nós entendemos o que são as unidades mínimas significativas. Cada par deve apresentar uma só relação de semelhança e uma só relação de diferença. Tá, não vou falar sobre isso não. No vídeo passado, uma coisa que tem que ficar bem clara para entender morfologia é que as unidades mínimas que têm significado, ou seja, aquelas que têm algum significado na expressão ou mesmo como algo que se manifesta, que tem algum significado para as pessoas, que se manifesta no mundo real mesmo, então essas unidades mínimas significativas recebem o nome de morfema. Então, e para ser um morfema, geralmente são três aspectos. O primeiro são unidades portadoras de sentido, são elementos recorrentes, ou seja, de produtividade, acontece, né, bastante na língua, e obedecem a uma ordem rígida. Então dá pra gente pensar inclusive no exemplo de falávamos, nessa questão verbal, né? Veja que se nós dividirmos toda essa forma verbal de reduzir os seus morfemas, então nós temos aqui 4 elementos. Então FAO, FAO, né? FAO que é o radical, o A, falávamos, o A que é a vogal temática, no caso de primeira pessoa, ar, air, ir, né? E o vá, que é uma desinência, e o mos, que também é uma desinência. Só não me lembro agora quais são as desinências ali. O fato é que o que ele está querendo dizer é que a ordem desses segmentos é rígida. Então, em qualquer verbo, sempre haverá 4 elementos. Então, vamos para o assunto do vídeo de hoje, que senão não termino nunca, sobre a dupla articulação da linguagem. Baseando-nos agora no par fala e mala. Quando eu digo par, é porque na morfologia sempre se entende ou se observa, se faz uma análise morfológica a partir de um par, tá? Então, inclusive eu tratei no vídeo passado sobre isso, né? Cada par deve apresentar uma só relação de semelhança e uma só relação de diferença. Baseando-nos agora no par mala e fala, destacamos de ou seja, o F e o M, que já não são elementos providos de sentido. A substituição de F por M contribui, entretanto, para distinguir os vocábulos fala de mala. Essas unidades distintivas, desprovidas de sentido, recebem a designação de fonemas, neste caso, fonemas. Convenciona-se representar os fonemas entre barras oblíquas, assim, F e M. Neste caso, nessa menor unidade, então, esses são os fonemas, não os morfemas. Os morfemas, eles são maiores, né? O segmento, né, morfemático ali, ele é maior do que o fonema. Os pares caracterizados por apresentarem formas que se distinguem por um só traço diferencial são designados como pares mínimos, quando na comparação das formas a substituição de um traço por outro acarreta uma mudança de sentido. Realizamos o que se denomina uma comutação. Entre os morfemas e os fonemas, fonema é lá da fonologia, fonética e fonologia, morfema é de morfologia, há uma diferença qualitativa. Enquanto aqueles são significativos, ou seja, os morfemas possuem significado, estes são distintivos. Com base nessa oposição, André Martinet estabelece a teoria da dupla articulação da linguagem. Uma primeira articulação representada por unidades significativas que Martinet designa como monemas. Acrescenta-se uma segunda articulação de unidades distintas, os fonemas. Convém esclarecer que,
Ao contrário do que nossa exposição poderia levar a crer, as técnicas de análise fonológica se desenvolveram primeiro, posteriormente foram transpostas para o terreno da morfologia. Embora o termo monema, segundo Martinet, não seja exatamente sinônimo de morfema, é esta última designação que se vem generalizando cada vez mais e que manteremos ao longo desse trabalho. Então não se usa a palavra monema, mas sim morfema. Basicamente esse texto traz a ideia do que seja então a dupla articulação da linguagem, né? Ou seja, uma parte com significado e outra sem. Então nessas unidades mínimas da língua, no caso da fonética, fonologia, que a menor unidade é o fone ou o fonema também, não possui significado em si, né? É apenas um som. Então, qual o significado? Mas na próxima unidade menor com significado, já vem então os morfemas. Então, por exemplo, do verbo falávamos, nós temos um morfema que é o radical, no caso é F-A-L, fal. E ele tem um significado. Que significado? Ou seja, que ele é o radical dessa palavra. Então, esse é o significado. E é recorrente. Outras palavras com a mesma radical existem, sabe? Então essa é a diferença que essa dupla articulação está querendo dizer isso. Uma que tem significado e outra que não tem. Níveis da língua que tem significado e níveis da língua que não tem significado. Eu fico por aqui. No próximo vídeo quero tratar sobre a importância do sentido. No vídeo passado eu tratei sobre as unidades mínimas significativas. Vou deixar esse vídeo aqui no final. Lembrando, estou construindo uma playlist de morfologia nesse canal. O livro-texto é este pequeno, o primeiro, né? São vários, mas este é o primeiro. E segunda, terça, quarta... Toda quarta, né? Toda quarta tem vídeo de morfologia aqui no canal. Valeu!